Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo pela bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bom dia, Maria do Socorro. Seja bem-vinda, Pai seja contigo. Nogueira também. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos começar aquilo que Deus propôs em meu coração. Obrigado, Maria do Socorro, pelas rosinhas. Irmãos, estou muito feliz. Parece que o irmão Elias não chegou ainda, né? O irmão Elias deve estar dando uma pausa lá, gente. O irmão Elias foi um herói aqui, tá? O irmão Elias, acho que a irmã Catarina foi um herói aqui para trazer a resposta de Deus. Acho que eu vou esperar mais um pouquinho, porque não é justo eu começar. Deixa eu compartilhar lá, para eu ver que eu já entrei. Irmão Elias foi um super-herói aqui, né? Com 81 anos. Irmão Elias tem 81 anos já, gente. Eu vi o irmão Elias aí, isso é compensador, né? Eu vi o irmão Elias aí, assim, quase que no desespero, né? Pedindo os irmãos para curtir. Valorizando assim a minha estadia aí, era uma resposta que eu queria de Deus. Então a irmã Elias, com 81 anos, foi aí um exemplo, né, gente? Um exemplo. Aí você, imagina o irmão Elias. Irmão Elias está chegando aí. Irmão Elias lá com seus reumatismos nos dedos, curtiu como gente grande, viu? Porque o irmão Elias está valorizando a minha estadia aqui, era um propósito de Deus, tá, gente? Se não desse 10 mil curtidas, não vinha aqui mais no TikTok, não. Eu entendi que acabou meu ministério aqui. Mas o irmão Elias esforçou tanto. Então a resposta de Deus vai vir nos últimos segundos para você. A resposta de Deus para Naamã veio no 7º mergulho. A resposta de Deus para Elias veio
Na 7ª vez que ele orou, você já desistiu da sua resposta? Né, irmã Maria? Pode desistir, gente. A resposta de Deus veio para Daniel no 21º dia. E se ele parasse no 20º dia? E se Elias desistisse da sua bênção na 6ª oração? Morria todo mundo de fome, gente. Porque não ia chover mais. Porque Elias tinha dito que sobre a palavra dele não ia chover mais. E não choveu. Deus honrou a palavra de Elias. E agora Elias teve que orar 7 vezes para a chuva voltar. Uma seca de anos, irmãos. 3 anos e meio de seca. Já imaginou? Já imaginou? Nem orvalho caiu. Já imaginou o Brasil? 7 anos não caiu uma gota de orvalho no Brasil, nós vamos morrer tudo de fome, irmãos. Foi isso que aconteceu. Muita gente morrendo de fome. Mas Elias não desistiu. Agora ele tinha um compromisso com Deus. Ele orou e Deus honrou ele e a chuva parou. Nem orvalho caiu, do jeito que ele falou. Segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho, e não caiu. 3 anos e 6 meses. Imagina a fúria do rei Acabe com Elias. Por essa razão, a gente não entende por tanta fúria de Jezabel, né? Arruinou o reino de Acabe. Você saber, um rei de um reino totalmente destruído, nem comida ninguém tinha. Por essa razão, a gente entende o tamanho da fúria de Jezabel. Porque ela jogou a culpa em Elias. Porque é ele que orou. Então, irmãos, olha, qual é o assunto da nossa live, então? Tá vendo que bagunça que tá aqui atrás de mim? Isso é propósito, tá, gente? Eu quero falar para você alguma coisa. Olha aqui que bagunça, ó. Tá vendo que bagunça que tá aqui o meu cafofo onde eu faço live? Ô, irmão. Irmão Elias não chegou ainda. Isso aqui tudo é para ilustrar para você. Que a sua vida pessoal, física, pode estar uma bagunça. Mas a sua vida com Deus tem que estar 100%. Não é porque você está passando necessidade. Necessidade não é porque você não tem filé mignon para comer. Não é porque você não tem roupa para vestir, uma roupa adequada. Sua vida está uma luta, uma dificuldade, uma bagunça. Mas a sua vida espiritual, meu irmão, tem que estar 100%. Porque o que é importante não é o que está acontecendo aqui. Essa bagunça, esse sofrimento, essa aflição não é eterna. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições. É guerra. Família toda bagunçada. Mas a sua vida espiritual, que talvez a sua família está bagunçada porque a sua esposa não quer saber de Deus. Seu esposo não quer saber. Talvez seus filhos não querem saber de Deus. Aí acaba ficando tudo bagunçado porque eles não querem Deus. Se a sua família toda quisesse Deus, a sua família poderia ser organizadinha. Mas uma fruta podre bagunça tudo, fede tudo. Você está aí com um saco de batata na sua casa, aí uma batata podre no meio de um saco inteiro de batatas boas. Aquela batata podre vai feder a casa todinha. Então, às vezes, você tem um filho aí na Cracolândia, nas drogas, ele não quer saber de Deus e não dá para empurrar Deus, Jesus, para a goela dele abaixo. É uma decisão pessoal, é voluntário, cada um tem que aceitar Jesus voluntariamente, entender e aceitar. E às vezes sua família vira uma bagunça.
Mas olha, você tem que estar em dia. Sua vida espiritual tem que estar 100%. As bases, as bases da sua vida espiritual. Você tem que construir em cima de base sólida. Cada um constrói a sua casa. A casa dos meus filhos, quem vai construir é cada um deles. A base da casa espiritual. Então eu posso colocar os alicerces, que é Jesus. Agora quem vai construir em cima dele é cada um. É individual. Estou esperando a libertação dos meus 2 filhos que estão afastados, mas o cair é do homem, levantar é de Deus. É isso mesmo, irmão. Então, irmã, continua crendo. Seus filhos não se perderão. Se você é fiel a Deus, minha irmã, não se preocupe. Deus vai fazer a obra no tempo dele. Olha, uma promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, tu e tua família. Mas muitos vão entregar a vida para Jesus, irmãos, lá vomitando sangue, morrendo, igual teve um na rua aí. Mas é melhor eles morrer com Cristo dessa forma do que partir sem Cristo. Tem um vídeo aí que roda na internet aí de um rapaz assaltante. Aí estava nas ruas e trocou tiro com a polícia e estava ali nos seus últimos momentos de vida, vomitando aquelas gorfadas de sangue, e uma irmã chegou perto dele. Tá lá, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus e ele lá na dificuldade disse, eu quero entregar. Então, ora, entrega a sua vida para Jesus e ele orou, entregou a vida dele para Jesus e foi a última coisa que ele fez. Mas Deus salvou, irmão. Então, Jesus promete salvar a sua família. Eu tenho certeza disso, que é uma promessa de Deus. Agora, de que jeito que eles vão ser salvos, irmãos, aí cada um vai decidir. Compartilhei aí um vídeo que os irmãos devem ter visto de alguém que, não vou nem falar qual era a prática dele, provavelmente você recebeu o meu compartilhamento. A vida dele era totalmente depravada. Não gostava de crente. Aquela mulher que também era terrível na rua dela, ninguém gostava dela. Agora aceitou Jesus e Jesus transformou a vida dela. E agora chega na porta dele, dizendo para ele o quanto Jesus o amava. E ele falou, mas você? Como que você vem falar de Jesus para mim, sendo que você, ninguém gosta de você na rua? Opa, alto lá, não gostava. Mas agora Jesus transformou a minha vida. Agora eu sou uma nova criatura. E ele olhou e falou, olha, se Jesus transformou a sua vida, a pior mulher aqui do bairro, da rua, então eu quero esse Jesus também. Que eu de joelho falou, não, eu quero que ele transforme a minha vida também. E aí, irmãos, quem quiser ver o vídeo aí, eu compartilhei com várias pessoas, compartilhe aí. Que é bom, eu compartilho. E ali vendo aquela mulher que era muito pior do que ele, que foi transformada por Jesus, ele acreditou que Deus era capaz de transformar a vida dele também. Então, irmãos, eu preciso ter uma transformação na minha vida. Não basta ser religioso. Tem que haver uma transformação na minha vida, de uma forma que fica visível para as outras pessoas, para que elas vejam o poder de Deus na minha vida. Então, irmãos, vai ter gente que vai ser como o ladrão da cruz. Vai ser a última coisa que faz na vida, mas o importante não é o seu filho, o importante é que ele seja salvo e Deus cumpra a sua promessa. Então um dia um filho meu chegou perto de uma outra pessoa e disse assim, olha, pergunta a papai aí, papai, o senhor tem certeza da minha salvação, da salvação dos seus filhos? Ele tenho, absoluta. Ele estava querendo ensinar alguma coisa para aquele outro colega dele, amigo dele, né? Que não entendi isso aí, falou, tá vendo? Papai tem certeza da minha salvação, porque não... por quê? Por quê, pai? Porque eu acredito na promessa de Deus, através do apóstolo Paulo para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus, será salvo tudo tua casa. Então, meus filhos não, irmã. Irmã Maria do Socorro. Seus filhos têm uma promessa de Deus na vida deles. Então, é morrer crendo.
Mesmo que você não veja ele confessar Jesus Cristo como Salvador, mas isso aí é importante, é particular entre ele e Deus. Tem um irmão aqui que trabalha comigo, um venezuelano, que ele também não gostava de crente. Ele tinha 2 irmãos, pequenos, menor do que ele. Parece que tinha entre 8 e 12 anos, lá na Venezuela. Hoje ele está no Brasil. Dizer que quando foi um dia, os 2 afogaram em um rio muito fundo. Aí dizer que pulou para salvou aquele que não era crente. Só tinha um crente. Aí ele salvou aquele que não era crente, pulou para salvar aquele irmãozinho dele que era crente. Tinha uma fé tremenda de Deus. Quando ele pulou para salvar o irmãozinho dele, ele não conseguiu. Ele morreu também, ele se afogou também. E ele, ali naquele momento dele ali no rio, dizer que assim, frações de segundo, ele afundou lá para o fundo daquele rio, não conseguiu salvar o irmão. E ali em poucos segundos foi como se demorasse muito para ele. E ali ele clamou a Deus e falou, não, eu entrego a minha vida, me socorre, Jesus. Por favor, me ajuda. É dizer que lá no fundo do rio ele olhou para cima e viu uma luz. Já estava morrendo já. E foi como se uma mão fosse lá no fundo do rio e resgatasse ele. Hoje ele é um missionário. Trabalha comigo de vez em quando, é um missionário. Essa é a história dele. E o irmãozinho dele que tinha aceitado, que era um servo fiel a Deus, morreu. Aí ele não conseguiu salvar. Só aquele que era servo de Deus que morreu. Aí ele foi entender muita coisa. Célia, seja bem-vinda. Então, irmãos, a gente só precisa crer. A única coisa que eu preciso é crer. Então vamos ver aqui esse tema. Deixa eu tornar compartilhar aqui. Vamos trabalhar esse tema aí hoje. Deixa eu pôr aqui no comentário, vou fixar. O tema da nossa live agora, dessa segunda live. É isso aí, deixa eu fixar ele aqui. Fixar esse comentário. Então, olha aí. A hora da verdade. Quais são as bases de uma vida cristã autêntica? Eu estava me afogando. Ah, é, Marcelo? Também já passou por isso? E eu sofri. Eu pedi a Deus e Deus me salvou. Então, essa é a experiência desse Drames, né? O nome dele é Drames. Qualquer hora dessa, de vez em quando ele aparece comigo na live aqui. Agora está sumido, porque ele casou, não sei se ele mudou para outro lugar. Está meio sumido. Nós vamos ouvir aí a carta dos Hebreus, capítulo 12, abre aí. Que beleza, né, irmã? Diaconisa, né? Você sabe o que significa diácono? Tem gente que acha que é o status, né? Diácono significa servo dos servos, né, irmã? Acho que eu também sou diácono. Eu já atuei como diácono, mas não fui consagrado a diácono não, né? Mas eu já atuei muito como diácono. Então, o diácono significa aquele que serve à mesa dos mais pobres, né? Foi para isso que foi instituído os diáconos ali. Então, irmã, é isso aí que é o importante. A gente está aí para servir. Tem um vídeo meu aí que eu fiz em Rondônia, irmãos, de um empresário. Pensa no empresário. Foi que exemplo de homem. Foi servo de Deus. Ele foi vereador, presidente da Câmara de Cacoal, a Câmara dos Vereadores. Aí, irmão, nós fizemos nosso mutirão missionário lá em Cacoal. Quando foi no final, estou vendo aquele homem humilde, pegando o cocô dos banheiros químicos, ele tem uma empresa de banheiros químicos, aluga galpões, som, essas coisas, bem rico. Na maior simplicidade ali agora, os banheiros químicos que ele cedeu de graça para nós, os missionários, durante
mais de 15 dias. Agora ela ali limpando, tirando a cocô daqueles banheiros químicos e levando e despejando no vaso. Olha aquele homem, irmãos. Parecia um morador de rua ali trabalhando. Aí eu fiz a filmagem com ele. Quando eu vou conversar com o homem, um empresário de peso ali em Cacoal. A doação dele foi tremenda. Ele doou tendas, ele doou banheiros químicos ali. Agora estava ele limpando de graça, sem cobrar nada. Eu vi tantos missionários orgulhosos ali. Inclusive o pastor da igreja, que me decepcionou muito, tá? Ficou ali com a igreja, um templo maravilhoso, o melhor templo que nós fizemos em 23 mutirões missionários. Um homem bastante arrogante, tive uma experiência muito ruim com ele. E agora eu vejo aquele empresário ali, um dos maiores empresários de Cacoal ali, com servo, limpando cocô, pegando baldes e mais baldes de cocô dos banheiros químicos e carregando. Ele e o empregado dele. De graça, sem cobrar um centavo de nada. Aquilo ali foi um exemplo. Meu vídeo está no Facebook, esse vídeo que eu fiz com ele, uma entrevista. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a zeladora da igreja. Me contou a história dela, como ela é desprezada ali. Não tem um dente na boca. Aí nesse mutirão missionário lá, eu quebrei um dente. Aí alguém me deu um dinheiro para consertar meu dente que quebrou. Aí quando eu conheci a história dessa mulher, eu peguei o dinheiro que alguém me doou, dei para ela e falei, toma esse dinheiro aí para ajudar a senhora. Alguém me doou e eu passei para ela. Então foi tantos exemplos ali. Vamos ouvir Hebreus 12? Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém Celestial, à cidade do Deus vivo,
Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei. Já passou até pro 13, né? Estou atendendo a pessoa ali. Irmãos, então, irmãos, que está aí no tema da nossa live aí. Irmãos, eu não tenho nada, tá? Tá jóia, irmã Maria. Eu vou fazer o que Deus propôs no meu coração aqui, mas fica à vontade vocês. Então, irmãos, eu faço live aqui, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas acontece uma coisa interessante, sobrenatural na minha vida. Enquanto eu estiver deitado na cama e não me dispor a levantar, eu não tenho nada para falar com vocês. Mas quando eu ponho o pé no chão e vou tomar banho para vir aqui fazer a live, Deus me dá o tema. E esse foi o tema que Deus me deu e o texto. Quando eu levantei hoje, e eu não ia pregar se não cumprisse a meta, aquilo que eu propus em 3 lives, essa já é a 4ª live. Então eu não faria essa live, essa mensagem não chegaria se Deus tivesse dito o contrário, que o meu momento aqui na plataforma acabou. Quem acompanhou essas lives sabe, foi 3 lives. Eu disse que assim como Jesus ressuscitou no 3º dia, na 3ª live, Deus ia me dar a resposta. Sim ou não? E eu estava disposto a aceitar a resposta, seja ela qual for. Se fosse sim, se fosse não. Então, muitas vezes nós estamos muito preocupados com as coisas. E aí, o irmão Elisa aqui foi um herói aqui, então eu peguei aqui 2 bases. 2 bases de uma vida cristã autêntica. Se não tiver isso, irmãos, não adianta falar que é cristão. Que está dizendo no texto que a irmã já citou aí. Vamos falar só desse versículo. Lemos tudo para a gente não ficar preso em um pequeno versículo. Segue a paz com todos, irmãos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A irmã foi direto no texto-chave. Irmãos, as pessoas podem não gostar de mim, como tem muita gente que não gosta de mim. Mas a ordem de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí tem um versículo muito interessante lá em Romanos 12, que eu considero como texto-alvo do cristão. Você nem precisa, se você colocar Romanos 12 em prática na sua vida,
Literalmente, você não precisa nem conhecer mais nada da Bíblia. Você vai ser um cristão se você colocar em prática Romanos 12. Para mim é um texto áureo. Como que ele encerra? Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você estará amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas tem um outro versículo lá que diz assim: se for possível, quando estiverdes em vós, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Todos é 100%. Então, ainda que a pessoa não goste de mim, eu preciso amar essa pessoa. O amor não seja fingido. Amor de verdade. E o que é amar? É desejar o melhor para o outro. Então, ainda que a pessoa deseje o seu mal, ame. Segue a paz com todos. Então, esse negócio de crente que não gosta do fulano, não gosta do ciclano, não gosta de papai, não gosta de mamãe, deseja o mal, amaldiçoa. Ô irmão, tem alguma coisa errada aí. Não é cristão não, tá? Me desculpe, mas tem que mudar, tem que se converter. Porque ser cristão é amar os seus inimigos. Jesus deixou isso muito claro. Jesus disse assim: se amarmos os nossos amigos, aqueles que gostam de nós, o que há de mais nisso aí? Qual a diferença que há nisso aí? Não faz assim os ímpios? Os traficantes não se amam lá uns aos outros? Não tem famílias aí que é toda de marginais e eles se amam às vezes muito melhor do que nós? Então, irmãos, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida como cristão? Qual a base? Amar aqueles que nos perseguem, nos maltratam. Jesus deixou isso tão claro. Se alguém está dizendo que é cristão, mas não gosta do fulano, não gosta do ciclano. Ô, irmãos, as pessoas não gostar de mim é uma coisa. Agora, eu não gostar das pessoas é outra coisa. Então, Jesus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é porque o próprio autor, o apóstolo Paulo, um homem sábio como ele é, não é o apóstolo Paulo, João, está lá no Evangelho de João, não achou palavra para descrever, não tem como descrever esse amor. Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira. Não tem como explicar. É de tal maneira. Um amor indiscutível, um amor incomparável, um amor inexplicável, um amor que não tem como medir, imedível. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, versículo 8, ele vai dizer, olha, Deus provou o seu amor para conosco. Ele não ficou na retórica, ele deu provas. Quando ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós, pecadores, inimigos de Deus. Deus provou o seu amor para conosco quando deu seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Eu não entendo, irmãos, por que as pessoas levam uma mensagem de julgamento aí nas ruas. Sendo que o Evangelho é boas novas, boas notícias. Ao invés de eu dizer para a pessoa assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Como que eu digo? A mesma coisa, ao contrário. Jesus tem um projeto lindo na sua vida. Jesus deu a vida por você. Jesus morreu para te salvar. Quer dizer, eu estou dizendo que ele está perdido sem Jesus. Mas estou falando de uma outra forma, não julgando,
mas levando uma boa notícia para aquela pessoa, porque evangelho é boas notícias, boas novas. Olha, você está nessa situação, mas Jesus é a solução. Estou trazendo aqui um remédio para a sua dor. É Marcelo, né? Marcelo Silva, seja bem-vindo, pastor. Então, irmãos, evangelho jamais é juízo. É amor. É boas notícias. Jesus te ama. Ele morreu por você, você sendo pecador, você precisa entender esse amor. Você está sofrendo porque você quer. Aceite esse amor. Jesus fez a parte dele, faça a sua. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso, meu irmão. Saia dessa. Por que você está sofrendo aí? Porque você quer, porque Jesus já morreu por você. Olha que boa notícia. Não é passar a mão na cabeça do pecador. Não é. Falar a verdade para ele, porque essa é a verdade. Então, irmão, se eu não amar essas pessoas aí que estão naquela situação lá, eu não vou lá pregar o evangelho para eles. Falar assim, que se dane. Não mandei eles escolher. Só que alguém já levou a solução para eles? Eu tenho a solução para o problema deles. Eu sei o remédio. Um médico, irmão, quando você vai consultar, o médico sabe o remédio que vai fazer bem para você. Mas se você não tomar o remédio, não obedecer o médico, você vai continuar sofrendo, vai continuar doente, vai morrer pingando os pedaços. Por quê? Porque você não tomou o remédio. Jesus é o remédio para os males da humanidade. Eu sei que Ele é o remédio. Ele curou as minhas feridas, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu sei disso. Então, eu tenho que receitar esse remédio. O médico é Jesus. E alguém um dia me falou dessa receita. Eram 3 garotas que eu estava pensando só o mal delas, querendo satisfazer minha carne, mas elas me amaram. Elas disseram para mim, olha, Jesus te ama. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu dizia, mas eu já tenho Jesus. Como que tem Jesus, irmãos? Com a vida toda torta. Traindo minha esposa. Bagunçado. Só desejava o mal dos outros. Bravo, feito um escorpião. Picava todo mundo. Mas eu dizia que eu tinha Jesus. Ela, não, mas não é assim. Você tem que orar, você tem que clamar com a sua voz. Pregou Romanos 10 para mim. Olha, você tem que fazer o que está escrito na palavra. Você tem que orar com a sua boca, você tem que acreditar com o seu coração. E eu relutando Mas eu queria estar perto delas, porque elas eram 3 garotas bonitas, eu era um devasso. E elas foram insistindo comigo até que me levaram a fazer o que a Bíblia manda, não o que elas achavam. Tem gente aí pregando o que eles acham que está certo. Mas não prega a palavra. Prega suas ideias religiosas. Até que elas conseguiram orar e eu acompanhar. Tem que ser em voz alta, do jeito que está na palavra. E eu fiz, irmãos. E ali começou a transformação na minha vida. 1990. Nunca mais vi aquelas garotas. Devem estar velhas como eu, hoje. Mais de 60 anos, mas elas eram garotas de uns 20 anos, 20 e poucos anos. Então, irmãos, sem me conhecer, elas me amaram. Doaram sua vida, seu tempo, tempo é vida. Gastaram tempo para fazer isso comigo. E ali começou uma transformação na minha vida. Levou 2 anos para concretizar, mas eu fiz o que a Bíblia... Elas me ensinaram a fazer o que a Bíblia ensina. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que ser com a sua boca, com a sua voz. E eu invoquei. E Deus começou a trabalhar na minha vida.
durante 2 anos, não achei um irmão para me ajudar. Só achei para me atrapalhar, tá? Porque as pessoas queriam me ensinar não que Jesus salvava, que Jesus podia fazer na minha vida, mas veio me ensinar babaquices religiosos, que nem eles entendem. Aí levou 2 anos por causa disso. Uma pessoa de uma determinada denominação só sabe ensinar o que eles inventaram, não o que a Bíblia diz. E me deu estudo muito tempo, mas, bom, como que eu vou entender? Ao invés de me ajudar, me atrapalharam. Porque quando você enfia religião na cabeça das pessoas, você atrapalha a pessoa. Tem que ensinar a palavra, pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Nada do que eu acho, nada do que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, segue a paz com todos. É amor. É você amar alguém que te odeia. É você amar alguém que te maltrata. Só assim você vai provar o seu amor. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na primeira carta de João, por incrível que pareça, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: nisto consiste o amor, em que Cristo morreu, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Então o que vai provar que eu amo? É quando eu dou a minha vida por alguém também. E o que é vida? Tempo. O que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou aqui em Deus às 4 horas, dando minha vida por você. Por alguém que está aqui, eu nem sei quem é, não sei de onde estão me vendo, mas eu estou aqui. Olha quanto tempo da minha vida eu estou aqui dedicando a alguém que eu nem conheço. Então, irmãos, dar a vida uns pelos outros é exatamente isso, é você se doar. Não é você doar algo, é você se doar. Mas hoje está na moda que você tem que doar seu dízimo, sua oferta. Mas Deus quer a minha vida, quer a sua vida. Porque agora não existe mais sumo sacerdote. Agora eu tenho que ensinar as pessoas a se chegarem a Deus. Não por rituais religiosos, mas por uma simples oração. Entra, Senhor, aqui no meu coração. Transforma a minha vida e Ele entra. Ao invés de eu querer ser sumo sacerdote de alguém, eu tenho que entender que o ministério do sumo sacerdote acabou. Agora o sumo sacerdote é Jesus. E agora Ele diz, ide por todo mundo. Ensine isso para as pessoas. Ensina o que eu mandei, não o que você pensa. Então, irmãos, siga a paz com todos. Primeira, são muitas, mas base principal. Eu sou... irmãos, o que tem mais hoje é os líderes religiosos que não combinam com o outro. Pai contra filho e filho contra pai. Valdemir Santiago nem se fala com Edir Macedo. Edir Macedo era o pai dele espiritual, brigaram. Edir Macedo com R.R. Soares, que eram parentes, cada um vai fundando seu império com inveja, querendo dinheiro, e vão ali, é tudo inimigo um do outro. E aí não pregam a verdade, são falsos profetas que não pregam a verdade. Aí prega que você tem que dar o seu tudo. Não, irmãos, todo o seu dinheiro. Não, irmãos, você tem que dar a sua vida. E não é para eles, não é para Deus. Você tem que se oferecer a Deus para ir e pregar. E eles eram para treinar as pessoas, mas não esquece seu dinheiro. E multiplicou os falsos profetas. Aí, aqueles que não entendem estão enganados e vão indo nesses enganos. Aí Jesus diz assim, no fim dos tempos o diabo fará descer até fogo do céu. Enganará muitos. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos.
Qual a missão que Jesus me deu quando Ele me chamou? A mesma que deu para os apóstolos. Qual a missão que Ele dá para você? A mesma que deu para mim e para os apóstolos. Portanto, ide diante as ovelhas perdidas de Israel. Ide, não é chamar elas, vai você. Ide diante as ovelhas perdidas de Israel. Curai os enfermos. Então essa é a missão. Não importa quem é. Vá. Cumpra a sua missão. Você nem sabe quem é. Mas vai e seja bênção. Se tu uma bênção, disse o Senhor, e eu vou abençoar quem te abençoar. Porém, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não é você que vai amaldiçoar, é Deus. Jesus disse, vá. Se alguém não receber vocês, se alguém não quiser ouvir, cidade ou casa, bate a poeira da sua sandália e vai embora. Porque no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela pessoa, cidade, que rejeitou a palavra, que rejeitou vocês. Então siga a paz com todos. Deseje a paz das pessoas. Se elas forem dignas de paz, se elas aceitarem a paz repousará sobre elas. Se elas não forem, a paz retornará para vocês. Então, irmão, não é só da paz do Senhor, só para irmãos da minha denominação, do meu curral religioso, não. Eu já questionei isso com irmãos que chegam na praça e me faz vergonha na hora que nós vamos fazer o culto. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com boa tarde de salvação. Os que mais precisam de paz, você não deseja a paz deles, não, só porque eles não são do seu curral religioso, você não deseja a paz deles, não. Então, irmãos, é erro em cima de erro que vai sendo cometido. Então, a primeira base que Deus me colocou no coração para falar aqui, base de uma vida cristã autêntica, paz com todos. Amai-vos uns aos outros como Jesus amou, disse Jesus. Abençoai e não amaldiçoeis. Segunda parte desse versículo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que diz lá em Isaías 59, 1 e 2. Não é a mão do Senhor que está encolhida para salvar. Não é os seus ouvidos que estão tapados para não ouvir as nossas orações. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que é santificação? Abster-se do pecado. E um deles nós já falamos, que é o ódio, não pode ter raiva de ninguém. Tem que amar. Ainda que essa pessoa não me ame, tem que amar. Eu não quero perdão dos meus pecados, então eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, eu não vou amar. E quando você vai vencendo suas dificuldades, isso aí é santificação. É você ir se limpando. Santificação é como você ir tomando um banho, sendo transformado pelo poder da palavra. Então isso aí, irmãos, a salvação é um ato, a santificação é um processo. Você acha que eu sou perfeito? Não. Nem olha para mim pensando que eu sou, por essa razão, é para olhar para Jesus. Não olha para mim não, olha, eu estou ainda no processo. Esse processo vai terminar quando o meu coração der a última batida. Ou quando eu der o último suspiro, inspirar como Jesus inspirou. Até lá, irmãos, vai ser luta. Mas Deus não está olhando para o resultado. Deus está olhando para o meu esforço. Como olhou para o esforço da Catarina, do irmão Elias, que não está aqui, né? O esforço para atingir aqueles 10.000 likes, né? E ser uma resposta de Deus na minha vida. Então Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Porque não existe ninguém. Jesus deixou muito claro, só há um bom, que é Deus, mais ninguém. Nem Jesus, para ficar de exemplo para nós, ele não quis dizer que era bom. Tem tanta gente aí se achando bom.
Não há nenhum. Nenhum. Todos nós precisamos lutar contra os maus pensamentos, contra os desejos pecaminosos da nossa vida. Então você se santificar é você se abster do seu próprio eu. Essa guerra, essa batalha trava aqui dentro. Ó. A gente pensa que os nossos inimigos estão do lado de fora. Estão dentro da nossa mente. É o ódio que não quer sair, não quer deixar o amor entrar. Aí você tem que colocar o ódio para correr e deixar o amor entrar. A palavra de Deus diz, não há homem que não peque. Então, enquanto eu estiver nessa, como dizia o irmão Pacheco, nesse casulo humano, irmãos, por mais que eu lute, de vez em quando eu vou errar e vou pecar. Mas se você olha para mim, na hora que eu errar, você vai falar, caramba, aí você vai ficar decepcionado. Então eu jamais posso me apresentar para você como se fosse uma pessoa perfeita, porque eu não sou, ninguém é. Aí por essa razão que as pessoas nos decepcionam. Que as pessoas querem se mostrar muito santos, santo na questão de perfeição. Não existe ninguém perfeito. Então, irmãos, por essa razão, Jesus disse, o que ele disse é, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. É aqueles que não se exaltam, é aqueles que reconhecem o seu pecado e não o pecado dos outros. É aquele que está todo dia se convertendo. Está travando, irmão? É aquele que todo dia está na luta, na guerra. É uma guerra constante. O que está em jogo? O que está em jogo nessa guerra? A sua alma. O diabo quer levar você para o inferno de toda forma. É uma luta. Mas Jesus te libertou. Agora você vai para o inferno se você quiser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as pessoas, Jesus não salva a pessoa para prendê-la de novo. Não, ele liberta. Aí você vai usar a sua liberdade. Para pecar? Não, para não pecar. Para ofender as pessoas? Não, para vencer sua arrogância e prepotência e não ofender. Para falar mentira? Não, para falar a verdade. Vencer o seu eu e falar a verdade, custa o que custar. Ainda que custe a sua vida, ainda que custe o seu emprego, ainda que custe algo que você mais gostaria, mas você vai falar a verdade. Confessar os seus pecados uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Eu estou aqui confessando as minhas. Eu estou aqui confessando os meus pecados. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou perfeito. Eu estou aqui dizendo para você que eu sou igualzinho a você. Eu também sou um ser humano. Estamos no mesmo processo. E não podemos parar. Segue a paz com todos e segue a santificação. É um processo constante. A paz com todos e a santificação vai terminar quando a gente for chamado por Deus. Abraão era um pecador, Davi era, todos os servos de Deus que tiveram até hoje, era igual a gente mesmo. Isso vai explicar, a palavra de Deus vai explicar isso lá em Hebreus 11. Dizer assim que Elias era um homem igual a nós, sujeito a erro, sujeito a... Mas ele orou e Deus ouviu a oração dele, e ele orou e 3 anos, 6 meses, nem orvalho caiu. Então, irmãos, não é porque você é perfeito que Deus vai ouvir a sua oração, é porque você tem certeza que esse Deus existe e que ele vai ouvir a sua oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem certeza da sua salvação, você não tem fé. Se você está achando que você vai ser salvo porque você é bom, lascou tudo, porque não tem ninguém bom. A palavra de Deus afirma isso. Então, fé é certeza absoluta. O que Jesus disse?
eu te dou a vida eterna, ninguém te arranca das minhas mãos. Então eu já tenho a vida eterna, minha vida eterna já começou. Se você acreditar em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu posso morrer, que eu vou reviver na ressurreição, da volta de Jesus. Então eu vou estar, se eu estiver vivo ou estiver morto, isso aí, nada disso vai impedir a minha subida quando Jesus voltar, quando a última trombeta tocar. Então, irmãos, é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Não precisa de copinho d'água, não precisa de vassoura ungida, não precisa de caroço de feijão, não precisa de mais nada. Jesus é suficiente, porque ele pagou o preço do meu pecado, então não deu mais nada, ele pagou a minha culpa. Como que eu vou tomar posse da minha vitória? Perdoando aqueles que me ofenderam. Está tão claro, irmã Célia. Célia, né? Não é Crélia, né? Crélia. Está tão claro na palavra de Deus, mas por que não pregam a verdade, irmão? Está lá no Pai Nosso, gente. Olha, a oração mais... Ao invés de orar, rezam a oração de Jesus. Perdoa as nossas dívidas. Mas como? Da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Perdoa os meus pecados do mesmo jeito que eu perdoo os pecados dos outros que pecaram contra mim. Aí lá mais na frente Jesus vai dizer, porque se perdoardes os outros as suas ofensas, vosso Pai também, celestial, também te perdoará. Mas se não perdoar, vosso Pai celestial também não vos perdoará. Então, irmãos, olha, quem não perdoa, nem precisa falar que é cristão, tá? É só retórica, é mentira. Você está enganando você mesmo. Se você tem um ódio de alguém no seu coração, você falar que é cristão, não é mentira. Porque um cristão perdoa. Porque, mas por quê? Mas Jesus não perdoou? Ele é o nosso maior exemplo. Se eu não perdoei as pessoas que me fizeram mal, então eu não sou cristão. Não adianta ficar falando. Não sou salvo, não vou ter certeza da minha salvação. Porque eu só recebo perdão mediante o perdão que eu libero. Se eu não libero perdão, eu não recebo perdão. Se eu não recebo perdão, eu estou perdido. Então, irmãos, isso aí é um processo e nós temos que pedir a ajuda de Deus, que nós não temos capacidade. Mas isso é base. Sem base a casa não fica de pé. Então é base sólida. Isso aí são bases que tem que estar na nossa vida. Se isso não é a realidade na minha vida, então eu não tenho base. A minha vida cristã é mentira, é vã. Então, irmãos, é duro ouvir isso? É. Mas só a verdade nos liberta. Por essa razão que está cheio de gente perdida dentro das igrejas, que nós chamamos de igreja, porque não pregam a verdade. Verdade não é minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Então, irmãos, não tem jeito. Sem a santificação, sem nos livrar dessas coisas aí, ninguém verá o Senhor. Só vai ver o Senhor quem se livrar dessas coisas. Então, por essa razão, a maioria não tem certeza da sua salvação. Porque está com ódio de um, está com ódio do outro, não perdoa, está com o seu coração mais podre do que tudo, está morto, vivo. Tem nome de quem está vivo, mas está morto, como está lá em Apocalipse. Então tem tempo. Abandone o pecado. Abandone o ódio. Mas eu não consigo perdoar. Ué, não. É fácil? Não é. Mas nós temos Jesus para dizer, Jesus, o Senhor está aqui dentro do meu coração. Se não tirou, porque você não está dando liberdade para ele. Então diga para ele, Senhor, gente, intimidade com Deus é intimidade. Contar tudo para ele, falar, Senhor, estou com a raiva daquela pessoa. Senhor, arranca isso do meu coração, Pai, eu não quero isso aqui. Estou com ódio do meu marido, estou com ódio da minha esposa, estou com ódio do meu ex-marido, da minha ex-esposa. E eu não consigo, Senhor. Já lutei tanto, mas não consigo. É claro que não vai conseguir. Sozinho ninguém consegue. Tem que confessar isso aí para Jesus, não para padre, não para pastor, mas para Jesus. Vida íntima com Deus.
Fala com ele, Senhor, tira isso daqui, que eu quero ver o Senhor. Eu quero amar essa pessoa, mas não consigo, Senhor. Eu estou odiando essa pessoa, mas isso não pode existir na minha vida. Isso é intimidade com Deus, irmão. É conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossas vidas. Pastor, quando vivemos um sobrenatural com Deus, muitos não acreditam. É verdade, irmão. Porque essas coisas são sobrenaturais. O natural meu, irmãos, é o cara me dá um tapa na orelha, eu dar outro na orelha dele. A pessoa me ofender e eu responder com a mesma moeda, pagar com a mesma moeda. Mas só que eu não posso viver o natural. Eu tenho que viver o sobrenatural. Essa razão é que a palavra de Deus diz, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. É uma visão do invisível. Nós não caminhamos por visto, nós caminhamos por fé. E fé é você acreditar no invisível. Então é sobrenatural. A vida cristã, irmãos, é viver o sobrenatural. Ser membro de igreja é outra coisa. Agora, ser cristão de verdade, irmãos, é viver sobrenaturalmente. É você acreditar que não vai faltar nada para você, mesmo que você não tenha emprego. Estou vivendo isso há 12 anos. Estou desempregado há 12 anos. Mas não falta nada. Tenho tudo que eu preciso. Não tenho tudo que eu quero. Mas eu tenho tudo que eu necessito. Aí você fala assim, mas como que você consegue isso? Não sou eu, é Deus que supre minha necessidade. É viver o sobrenatural de Deus. É pela fé. Então o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas a gente acredita nisso? Aí você olha e não acontece. Por que não acontece? Porque você não acredita. Então o que Deus tem para mim é sobrenatural. É aquilo que o médico não pode fazer, Deus faz. E ele faz usando o médico ou faz sobrenaturalmente, sem usar médico e sem usar remédio. Aí, às vezes, o Senhor quer usar o médico. Por quê? Porque ele quer que você vá lá e procure o médico e tenha um contato com o médico para falar de Jesus para ele. Aí você permite que você vá para o hospital, para que Deus colocou você lá? Para falar de Jesus para o médico. Para falar de Jesus para os outros pacientes lá da enfermaria, e você não entende. Aí você não fala. Aí você fica lá murmurando, reclamando. Não, irmão, Deus te pôs no hospital para ser bênção lá. Deus te pôs na cadeia para ser bênção lá. Se deu tudo que Deus permite na sua vida é para você ser bênção. Deus me colocou aqui na plataforma para ser bênção na sua vida. Por isso que você está aqui, eu estou aqui. Muitos acreditam mais em médicos do que em Deus. É verdade, irmão. Mas aí, o jeito de Deus fazer não é o jeito que eu quero que Ele faça. Deus quer me usar. Aí eu estou com algum problema. Deus pode me curar sobrenaturalmente? Pode. Mas Deus, de repente, quer me usar para ser bênção na vida de alguém que tanto precisa. Ele permite que eu vá parar no hospital. Deus não permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso? Paulo e Silas fossem presos? Qual era o propósito de Deus? E se eles estivessem lá reclamando? Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam e glorificavam a Deus com os pés e mãos amarrados na masmorra. Cantavam, irmãos. De repente, olha bem, aqueles presos tudo ouvindo Paulo e Silas cantar louvores. E se eles estivessem lá murmurando, nós estamos aqui injustamente, não sei o que tem, reclamando e gritando e pedindo por justiça. Não, eles estavam perto da meia-noite, cantando e louvando a Deus. Agradecendo a Deus por serem dignos de sofrer pelo Evangelho. E a gente quer sofrer? Não quer. E a Bíblia diz que naquele ambiente ali, eles mudaram aquele ambiente da prisional.
Todos os presos se converteram, irmãos. Por isso que Deus deixou eles ir para lá. Permitiu que prendessem eles. Todos os presos, 100% se converteram. Porque eles estavam adorando a Deus e o louvor invadiu aquela cadeia e todos se converteram. Aí Deus manda um terremoto e liberta todo mundo. Agora todas as cadeias caem das mãos de todos os presos que estavam ali acorrentados, que ficavam presos e acorrentados, para não fugir. Os cadeados das cadeias abrem misteriosamente, milagrosamente, as portas se abrem. E o carcereiro, que era responsável por aquele cárcere, agora entra em desespero. E agora? Como que eu vou deter esses presos? Amanhã eu tenho que prestar conta, amanhã os presos fugiu tudo, e o que eu vou dizer? Vão dizer que eu abri as cadeias. Como é que aquilo ia abrir misteriosamente? Aquilo ali era um sobrenatural, mas como explicar o sobrenatural para alguém? Agora eles vão falar, eu estou querendo sair da responsabilidade. Como explicar isso aí para as autoridades no outro dia? Para os juízes que mandou prender aqueles presos todos lá. Qual a solução? É melhor morrer do que ter que prestar conta. Sacou da sua espada o carcereiro e ia se matar. Mas o apóstolo Paulo bradou com ele: para, não faça mal nenhum a você. Porque não fugiu ninguém, nem vai fugir. Estamos todos aqui. Sobrenatural. Todos tinham se convertido. Não sei quantos presos tinha lá. Mas 100% deles se converteram porque ninguém fugiu. Ninguém tentou fugir. Agora estavam dispostos a cumprir suas penas. O carcereiro, quando vê aquilo, que ninguém fugiu mesmo, diz: varões, irmãos, o que farei para ser salvo? Eu quero ser igual a vocês. Que Deus é esse que vocês servem? Que abre as cadeias, abre os cadeados sem ter chave? Só eu tenho a chave disso aí? O apóstolo Paulo agora termina sua missão na cadeia dizendo: acredite no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua família. Como não crer diante de um sobrenatural daquilo? Como questionar? E agora eles voltam e fecham as cadeias novamente. Agora coloca os presos tudo certinho no lugar, fecha porque eles não fugiram. E agora, varões, vamos para minha casa. Minha família precisa saber disso. Minha família precisa conhecer vocês. Que feito maravilhoso é esse? Que Deus é esse? Agora é claro que eles falam completa a mensagem de Jesus, que ele ressuscitou, que ele morreu pelos pecados. E agora vamos para a casa dele. E lá, irmãos, conta aquilo ali para a família do carcereiro. Era perto da meia-noite que aconteceu isso. Durante a noite, vão na casa do carcereiro, que não devia ser muito longe. E agora lá, a família do carcereiro fica sabendo de tudo que aconteceu, porque o pai da família conta aquilo ali, e eles acreditam no pai. E agora todo mundo, eu também quero esse Deus. Eu também acredito nesse Jesus, então eu quero esse Jesus. Toda a família reconhece Jesus Cristo como Salvador, acredita na mensagem que Paulo pregou durante a noite. E ele batiza todos eles durante aquela noite. Antes do dia amanhecer, e agora voltam para a cadeia de novo. Agora ficou sem carcereiro lá na cadeia. Porque o carcereiro foi levar eles em casa, na casa dele. Agora era mais importante a salvação da sua família do que a segurança do presídio. Porque agora não precisava mais segurança lá. Todo mundo tinha se convertido. Ninguém ia fugir, tentar fugir. Agora batizam a família do carcereiro todinha e voltam para a cadeia. Não fugiram. Agora diz para o carcereiro: coloca aqui as correntes novamente. Fecha a porta. E o dia amanhece. E agora descobrem que Paulo é um cidadão romano. E agora ficam apavorados com medo, as autoridades, porque os judeus prenderam Paulo, mas Paulo era um cidadão romano, tinha cidadania romana, o império que estava dominando Israel. Agora eles ficam apavorados. Caramba, nós condenamos um
um romano. Aqueles que estão sobre nós, agora nós pusemos um romano na cadeia. Manda soltar, vai lá, manda soltar, solta. Manda alguém lá e dizer, ó, pode soltar Paulo e Silas. Aí Paulo fala assim, surraram a gente, prenderam a gente injustamente só porque a gente estava pregando o evangelho, eu sendo um cidadão romano, e agora me mandam só. Embora você está pensando que é assim, que eles venham aqui pedir desculpa pelo erro que eles cometeram. E aí, irmãos, o evangelho continua. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que haver transformação. Sem transformação não tem salvação. Só Jesus pode transformar. Por quê? Porque no céu não entra pecado. Não adianta querer entrar no céu sem abrir mão do pecado. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta ser dizimista. Não adianta ser ofertante. Não adianta estar na igreja todo dia cheio de blá. Se não houver transformação, não tem salvação. Amém? Vamos orar? Não sei qual é a sua dificuldade, eu sei quais são as minhas. Eu sei quais são as minhas. Cada um sabe quais são as suas. Então, vida com Deus é vida íntima. Jesus disse assim, eu não vou chamar vocês de servos, não. Vou chamar vocês de meus amigos, porque eu vou revelar tudo para vocês. É isso que ele faz comigo, tá? Jesus não me prende. Jesus me libertou. E aí quando eu falo assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me dá a mensagem. Não preciso ter nada. O que eu preciso ter? Conhecimento geral da palavra de Deus, porque eu tenho que pregar a palavra. Então Deus me deu o privilégio para você, se você não morreu ainda tem tempo. Então comece de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes for preciso. Porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você conhece. Então você tem que buscar conhecimento da palavra de Deus. Aí você vai pregar a palavra, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar de todas as coisas. Alguém escreveu aí alguma coisa, eu acho que eu meio mal escrito aí, mas acho que eu sei o que é, porque Deus me odeia. Você tem certeza que Deus te odeia, meu irmão? Mateus, olha o nome dele aí, não tem coragem de pôr uma foto, mas é o Mateus. Você tem certeza que Deus te odeia? Quem disse isso para você? A irmã tinha mandado responder, nem tinha visto. Quem disse para você que Deus te odeia, meu irmão? Me responde aí na rodagem. Quem disse para você que Deus te odeia? A live está terminando. Nós vamos só orar agora e encerrar a live. Tá certo, é o inimigo, mas o inimigo vai falar isso mesmo para você. Só que nós estamos aqui para dizer para você que Jesus te ama. Deus amou eu e você, o mundo, de tal maneira, é inexplicável. Não adianta a gente querer explicar aqui. Que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, acreditar nele. Você acredita em Jesus? Então, se você acreditar em Jesus, você toma posse desse amor, você passa a ser um filho de Deus. Quando você entrega a sua vida, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Você aceita, meu irmão? Que bom. Então vamos fazer essa oração agora, que bom. Jesus te ama de uma forma tremenda, meu irmão. Não acredite no inimigo, não. Acredite em Jesus. Acredite na palavra de Deus e não na palavra do inimigo. Então eu vou orar e você pode orar comigo, tem que dizer com a sua boca, tá? Ore em voz alta aí para o diabo ouvir. Que você está tomando uma decisão. Mas são tantas batalhas. Ai, irmão, é guerra, irmão. Você pensa que eu não tenho? É guerra, estou falando disso aqui. Não sei se você já estava aí. Mas é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É uma luta. Uma luta contra as pessoas, não, contra mim mesmo. Contra os nossos inimigos estão tudo aqui dentro. O diabo nos sugere
Mas ele não tem mão para te atacar. Ele vai usar alguém. E aqui na mente, nossa guerra trava todos os dias. Todo dia é uma batalha. A minha batalha é contra mim mesmo, contra a minha arrogância, contra a minha prepotência, contra a minha incredulidade. A nossa luta não é contra carne nem sangue, meu irmão. Contra principados das trevas, nos lugares celestiais, aqui dentro. Eu tomei o quê? 40 faixas. Eu tomei 40 faixas preta, quase entrei em óbito. Remédio faixa preta, é isso? Ô, meu irmão, deixa Jesus te libertar. Vamos pôr esses inimigos para fugir aí agora. Tem que ser com a sua boca. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Salvador e no teu coração acreditares, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se acredita para a salvação. Então eu vou orar e você acompanha aí. E volta na live, vem todo dia aqui, que aqui você vai aprender, tá? Todo dia a partir das 4 da manhã, hoje seria minha última live. Olha aí, irmão, como é que é as coisas. Seria minha última live aqui, eu pedi uma prova para Deus. Fiquei com pena dos irmãos aí, que foram resposta de Deus na minha vida, e Deus disse, continue. Então nós vamos continuar. Seria, né? Mas Deus me mostrou que é para continuar. Então, irmão Mateus, a partir de agora tem aqui 5 pessoas aqui que vão orar por você, vão entrar nessa batalha com você. Você não está mais sozinho. Vamos entregar essa vida agora para Jesus. E vamos pôr essa turma de inimigo aí para correr. Tá bom? Eu vou orar e você repete aí. Se você estiver no shopping, repete. Olha, para o mundo ouvir, não teve vergonha de confessar Jesus Cristo como seu Salvador, não. Eu vou orar e você repete, tá? E nós vamos orar encerrando a live. Então eu vou orar para te ajudar. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Senhor Jesus, fala comigo em voz alta. Vai repetindo. Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui. Muito obrigado por revelar o teu amor por mim. Agora eu acredito, Senhor, que o Senhor me ama. Por essa razão, estou sentindo o Senhor batendo na porta do meu coração. E através dessa oração, eu abro o meu coração e digo, Jesus, entra, me salva, me transforma, restaura a minha vida, me liberta, Senhor, de tudo que é ruim. Faça do meu coração a tua morada. Faça de mim, a partir de agora, uma nova criatura, porque eu recebo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Orou comigo, Mateus? Então agora nós vamos orar agradecendo. Volte na live todo dia. Às vezes não é 4 horas em ponto, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho. Mas fica atento aí. Me siga aí. Coloca uma foto no seu perfil, tá? Para eu aceitar você de volta. Coloca uma foto aí no seu perfil. Seu nome já tá certinho aí. Sai da escuridão e venha para a luz. E nós vamos agora, a sua luta não é só a sua. A irmã Célia está aí, é diaconisa. Catarina está aí. Tem aí pelo menos mais 5 irmãos. Então a partir de agora, irmãos, Mateus é o nosso filho, tá? Na fé. Vamos cuidar do Mateus. Vamos orar por ele. Ô Mateus, vem aqui para você se alimentar da palavra de Deus, tá? Você mora onde, Mateus? De onde você é? De onde você é, qual a sua cidade, quantos anos você tem, para a gente já começar a conhecer você. Seja bem-vindo à família de Deus, tá bom? Estou aqui, diga aí para a gente.
de onde você é, quantos anos você tem. Não precisa ter vergonha não, tá, Mateus? Aqui nós somos a família de Deus, tá? E nós temos aí a nossa... Vou te dar atenção, Mateus. Aí a Célia já está se apresentando. Sou de Porto Alegre, olha bem, gente, como que é maravilhoso. Aonde Deus leva a gente. Eu estou em Guarapari, no Espírito Santo, tá, Mateus? 22 anos, olha, gente. Como que essa juventude precisa de nós, tá, gente? Precisa de servos de Deus. Mateus, comece a orar a partir de hoje, tá, Mateus? Não precisa... Não se preocupe se você sabe ou não sabe, não. Começa a ter uma intimidade com Deus. Você não vai vê-lo, mas você vai começar a senti-lo. Conta tudo para Ele. O que você precisa? Se você está preso em alguma coisa, todo dia, tá, Mateus? Todo dia, toda hora. Se mantenha uma vida de oração com Deus e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida a partir de agora. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida, porque você está consagrando com a sua boca, do jeito que a Bíblia manda, entregando a sua vida para Jesus. Então, se alguém está em Cristo, Mateus, nova criatura é. A partir de agora começa uma nova etapa na sua vida. Ok? 22 aninhos, né, irmãos? Quase na idade que eu me casei. Eu casei com 19 anos. Eu entreguei minha vida a Jesus com 29, Mateus. Pensa num tanto que eu aprontei, viu? O diabo usou a minha vida para destruir a vida de muitas pessoas. Na verdade, ele estava destruindo a minha própria vida também. Mas com 29 anos, como você encontrou com a gente aqui, eu encontrei com... Deus mandou 3 garotas, eu já contei aqui hoje. E elas me ajudaram a fazer essa oração que você acabou de fazer. A partir daquele momento, surgiu uma nova criatura. Fica firme, não desista nunca, tá? Já se passaram 31 anos. Eu estou aqui firme para a glória de Deus. Mas não larga de Jesus, não. Pode abrir mão de tudo na sua vida, menos Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa live, principalmente pela vida do Mateus, uma nova criatura, acabou de nascer, um bebê que precisa da nossa ajuda, tá? Então, Mateus, não tenha vergonha de procurar irmãos para te ajudar, não. E outra coisa, começa a estudar a palavra de Deus, tá? Começa no Evangelho de João, tá? Invista o tempo da sua vida, comece no Evangelho de João, você vai começar a conhecer Jesus. Jesus vai se apresentar para você. No começo do Evangelho de João, dizendo assim, olha, no princípio era o Verbo. Verbo é o quê? Palavra. O Verbo estava com Deus. Olha aqui a palavra comigo aqui, ó, quando eu solto. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então ali Deus, Jesus, vai começar a se apresentar para você como o próprio Deus. Aí você vai começar a sua intimidade com Deus. Aí você lê João tudo e ore a Deus. Toda vez que você for ler, não tem saber orar não, tá, Mateus? É só se dirigir a Deus e no final da oração você fala em nome de Jesus. Porque Ele diz que tudo que a gente pedir a Ele, pedir a Deus no nome dEle, Ele fará. Então ore a Deus e fala, Senhor, eu quero entender isso aqui, Senhor. Sua oração não precisa ser grande, é o que o seu coração tiver com vontade de falar para Deus. Então isso é só falar, Senhor, eu vou ler a tua palavra agora. Mas eu não entendo, Senhor, então eu preciso que o Senhor me dê entendimento. Me ajuda, Senhor. A palavra-chave é essa, eu quero, me ajude. Essa é a palavra-chave. Então que Deus te abençoe, tá, Mateus? Vamos orar. Coloca uma foto no seu perfil lá, tá? Para você te aceitar de volta e os irmãos te aceitar. Porque quem não coloca foto é considerado como fake, né? Então se apresente lá, coloque sua foto, coloque vídeo de você lá para a gente ver você e essa amizade aí vai só crescer, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Mateus. O Senhor nos manteve aqui, Senhor, já é a 4ª live.
Nós não sabíamos porquê, Senhor, mas tudo pelo Mateus. De tanto que o Senhor ama o Mateus, Pai, o Senhor está me mantendo aqui desde as 4 horas da manhã. Por essa razão, Pai, nós entendemos que o nosso tempo aqui ainda não acabou. Nós sabemos que o Senhor opera o sobrenatural, como o Senhor vai operar na vida do Mateus a partir de hoje. 22 aninhos, Senhor, nós estamos o consagrando ao Senhor. Eu tenho 62, Pai. Tenho tão pouco tempo mais para servir ao Senhor. Mas o Mateus tem 22. Toma essa vida em suas mãos. Transforma essa vida. Limpa, cura, liberta, Senhor. Eu não sei o que ele precisa, mas junto comigo ele está colocando diante do Senhor nesse momento. Liberta totalmente e use-o para que o teu nome seja glorificado, para que outras vidas sejam alcançadas, outros jovens como ele, Pai. Usa ele como para ser bênção na vida dessa juventude. Dê-lhe sabedoria da tua palavra, promova o seu crescimento espiritual, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Dê-nos um dia abençoado na tua presença. Usa-nos, continua nos usando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, tá? Então, gente, vamos abraçar aí o Mateus, tá bom? Graça e paz a todos. Até a próxima, tá, Mateus? Seja bem-vindo à família de Deus. Acho que eu vou fazer uns prints aqui, para não esquecer do Mateus. Deixa eu fazer uns prints aqui, Mateus. Para eu guardar. Isso aqui é tão importante, gente. Essa coisa tão tremenda. Vou fazer uns prints aqui. Tá, Mateus? Antes de terminar a live aqui. Já estou colocando seu nome lá no grupo, dê uma paradinha lá. Esse print aí, ô Mateus, nós temos o grupo do nosso verdinho. Se você quiser até entrar lá, pode entrar, tá, Mateus? Depois nós colocamos você lá, só tem velho lá, tá? Tem pouca gente novinha igual você lá. Mas lá nós vamos adotar você. Você, a partir desse momento, é nosso filho. Você faz parte da família de Deus. E a gente vai ajudar a cuidar de você, tá? Tô vendo aqui como que eu salvo o print. Acho que deu para salvar. O que o Mateus falou aqui, por último, eu vou procurar. Vou procurar a foto, amém. Aí nós vamos orar com mais intensidade por você. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, tá, irmãos? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá, disse Jesus, e ele está aqui. Jusilene chegou agora, né, Jusilene? Branco, obrigado por mais um dia. Agradecendo a Deus aí, né? Obrigado, irmãos. Graça e paz a todos.